Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa aqui do setor de óleo e gás. Estamos falando aqui da Enauta Participações S.A. E a Enauta Participações S.A. foi uma empresa aqui indicada pelos nossos inscritos, que inclusive estarão conosco no nosso curso no dia 16 de setembro, o Alexandre Gonçalves, lá de Cotia, São Paulo. Ô, Alexandre, parceiraço nosso aí. Valeu, Alexandre. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão da empresa. E também do Vinícius Gilger. Ô, Vinícius, também lá de São Paulo. Um forte abraço para você, Vinícius, e a todos os que participam aqui do canal Silas Negraf, mandando a sugestão. E você também pode participar. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. O setor de óleo e gás, que é um setor que vem crescendo bastante aqui no Brasil, até por ser um setor extremamente estratégico no desenvolvimento de qualquer país, né? E a história da Enauta Participações, ela começa lá no ano de 1953, em Recife, lá em Pernambuco, através do Antônio, do Mário, do João e do Dário Queiroz Galvão, da família Queiroz Galvão. Então começa tudo como Queiroz Galvão. E no começo da Queiroz Galvão era uma pequena empresa de engenharia fazendo pequenas obras lá em Pernambuco. Aí na sequência, já almejando voos maiores, na década de 60, ela transfere a sua sede para o estado do Rio de Janeiro e já começa a participar da construção de estradas, já passa a ser uma empresa mais voltada para também o setor de infraestrutura. Já na década de 70 também participa, né, é uma das participantes da construção da estrada transamazônica. Indo para a década de 80, passa a atuar também como prestadora de serviço para empresas do setor de óleo e gás, trabalhando ali com toda a parte de infraestrutura, né, fornecendo a infraestrutura para empresas do setor de óleo e gás. Indo daí na década de 90 ainda, nós começamos a ter daí praticamente uma privatização, né, do setor também de petróleo aqui no Brasil. E aí o que acontece? A Queiroz Galvão, dentro dessa empresa, né, de uma empresa de engenharia, ganha ali a licitação para exploração de 3 blocos de petróleo e também ganha a licitação ali, a concorrência, para a exploração do campo de Manati, na Bahia, onde se constatou ser um dos maiores produtores de gás no Brasil. Só esse campo de Manati correspondia a 40% do gás gerado ali no litoral baiano. E aí ela começa então a entrar cada vez mais dentro do setor de óleo e gás. Já no ano de 2007, começa daí a exploração do gás desse campo de Manati. E no ano de 2010, aí a empresa é desmembrada dentro da Queiroz Galvão, é desmembrada e é criada uma empresa chamada Queiroz Galvão Exploração e Produção. E aí no ano de 2011, também adquire e participa da licitação para concessão de outros campos na época do pré-sal. E no ano de 2011 faz um IPO e transforma a Queiroz Galvão Exploração e Produção numa SA de capital aberto, aí passando a ter suas ações negociadas em bolsa. No ano de 2013 continua todo o seu processo de expansão, adquirindo também a concessão de campos de petróleo, de blocos de petróleo no Espírito Santo. E no ano de 2018, aí inicia a produção do campo de Atlanta, que é um dos maiores produtores de petróleo dentro da Queiroz Galvão. Mas aí chega no ano de 2019, aí muda o nome, aí sai a Queiroz Galvão e a empresa troca de nome e passa a ser Enauta Participações S.A. E aí dentro agora, como Enauta, continua todo o processo de crescimento, adquirindo mais alguns blocos de petróleo em Sergipe e também no estado de Alagoas, né? E hoje a Enauta vem se destacando aí como uma das maiores produtoras de petróleo aqui do Brasil, claro que é um setor dominado pela Petrobras, mas a Enauta tem uma participação significativa dentro desse setor, não só na exploração, mas como na comercialização de petróleo. Mas para que possamos conhecer como que está a situação da Enauta, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro semestre agora do ano de 2022. E através dos números vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Enauta Participações S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e agora o primeiro semestre do ano de 2022. E através dos números vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa.
Começando lá pelo ano de 2019, a empresa tem aqui um ativo total de 4 bilhões e meio, né? 4 bilhões e 500 milhões de reais investidos dentro da atividade, através de bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa. Naturalmente que ela vai ter aqui um valor mais significativo no imobilizado, que aqui é toda a estrutura de funcionamento, todas as instalações, enfim, tudo aquilo que a empresa utiliza para poder executar a sua atividade, 1 bilhão 367 milhões. Já no capital de giro, essa parte de cima aqui, o ativo circulante, são os recursos que a empresa usa para o seu dia a dia, para fazer movimentar toda essa máquina e gerar receita, que totalizava em 2019 2 bilhões e 75 milhões de reais, o que equivalia a 46,1% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 1 bilhão 704 milhões de reais era dinheiro, que estava em caixa, banco e aplicação. 233 milhões em contas a receber, e aí naturalmente que temos aqui a figura do estoque, né? Mas o estoque aqui é mais para uso e consumo, não é algo para ser comercializado, né? Então tá aqui o capital de giro que faz toda essa estrutura aqui funcionar. No ano de 2020, a empresa até diminui um pouquinho o seu tamanho, ela cai aqui para 4 bilhões 347 milhões e o capital de giro também recua para 1 bilhão 891 milhões de reais. Mantém o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão e 700, diminui o contas a receber para 87 milhões. Indo para 2021, aí sim, a empresa dá um salto, ela vai para 6 bilhões 688 milhões de reais, com um aumento no capital de giro, que agora chega praticamente a 4 bilhões de reais de capital de giro, representando 59,7% de tudo que a empresa possuía. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 3 bilhões de reais e aumenta significativamente que o contas a receber, que vai para 870 milhões de reais. Indo para 2022, agora em junho, ela recua, volta aqui para 5 bilhões 992 milhões e o capital de giro ele cai de 3.991 para 2.335, com uma redução no volume de dinheiro em caixa, que de 3 bilhões 46 cai para 1 bilhão 640 e uma queda aqui também no contas a receber que fecha em 541 milhões de reais. Olhando aqui essa parte de imobilizado, 1.300, 1.300, 1.400, agora ela pula para 2.367. Então mostrando o quê? Que a empresa tira dinheiro aqui do giro, investe aqui nas suas instalações, na sua estrutura, justamente para a exploração de petróleo. Então ela volta a investir depois de praticamente 3 anos. A gente observa aqui que a empresa agora começa a investir mais na sua estrutura de produção, reduzindo aqui um pouco o capital de giro. Olhando o passivo, que é a dívida da empresa, separada em passivo circulante, dívida de curto prazo, passivo não circulante, dívida de longo prazo e o total do endividamento, que fechou lá em 2019 em 1 bilhão 624 milhões, 36% o peso da dívida em relação a todo o ativo da empresa. Então, para nós medirmos se uma dívida é alta ou não, nós não nos baseamos no valor, nós nos baseamos nesse percentual aqui. Qual é o peso da dívida em relação a tudo aquilo que a empresa tem? 36,1%. No ano de 2020, a dívida recua um pouquinho aqui para 1 bilhão 592, mantendo uma estabilidade no peso da dívida em 36%. Já para 2021, a dívida aumenta, vai para 2 bilhões 523, porém o peso dela apenas 37,7%. E finalmente agora, em junho de 2022, a dívida recua para 2 bilhões e 70, tendo agora um peso de apenas 34,5%. Então vejo que a dívida da empresa ela é baixa, 36, 36, 37, 34%. Então, uma empresa aqui que ela mantém aqui um endividamento baixo, perto da necessidade de investimentos que esse setor exige. Então, uma empresa que não mostra aqui nenhum problema na questão do endividamento. Agora, temos que olhar o resultado que a Enauta produz. Quanto que ela faturou em 2019? 1 bilhão e 100. Em 2020, o faturamento cai para 945 milhões. Porém, em 2021, o faturamento dobra, ela vai para 1 bilhão 804 milhões de reais de faturamento, e agora em 6 meses do ano já acumula 1 bilhão 351, mostrando aqui, ou projetando, um faturamento na faixa de 2 bilhões e 700 para o ano de 2022. Então reparem que de 1 bilhão e 100, 945, 1 e 800 agora projeta 2 e 700. E o resultado produzido pela Enauta, 183 milhões de lucro em 2019, 123 milhões de lucro em 2020, 1 bilhão e 400 de lucro em 2021. Naturalmente que nesse 1 bilhão e 400 aqui, nós temos também
a questão de receitas fora da operação da empresa, que elas são classificadas aqui, ó, como despesas e receitas operacionais. 1.501 bilhão que ela teve de receita, não todo esse valor, né, mas uma boa parte desse valor aqui, que trata-se de equivalência patrimonial em relação aos investimentos feitos pela empresa. Então não é decorrente da exploração e da venda do petróleo, mas enfim, fechou com 1.400 bilhões de reais de lucro. Caso você tenha curiosidade a respeito desses valores, recomendo a vocês buscar as notas explicativas do balanço de 2021, onde estará explicado a formação desse valor aqui. E agora em 2022, aí o lucro fecha com 182 milhões apenas em 6 meses, projetando 360 milhões de reais. Então mostrando que esse lucro de 2021 foi um lucro totalmente atípico, já que ele vinha com 183, 123, né? E agora projeta 360. Então esse lucro de 1.444 em 2021, um lucro atípico e não recorrente. Aproveito e trago para vocês aqui também como que está a situação financeira da Enauta, através dos índices de liquidez. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, ela sai com 1,57 lá em 2019, 1,64 em 2020, 1,77 em 2021 e agora em junho fecha com 1,38. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,38. Paga e sobra, tranquila. Situação financeira no curto, médio e longo prazo é extremamente confortável. Já a liquidez corrente, que mede só o curto prazo, só no dia a dia da empresa, para cada R$1 de dívida, quanto que a empresa dispõe? 3,85 em 2019, 3,56 em 2020, 3,26 em 2021 e 2,63 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,63. Paga, sobra bastante, uma empresa que trabalha com uma boa folga financeira. Já no endividamento, como a gente viu há pouco no balanço, agora nesse gráfico dá para enxergar mais de perto, né, como que vem se comportando o endividamento da Enauta. 36,1% lá em 2019, 36,6% em 2020, 37,7% em 2021 e agora em 2022, 34,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 34,5%, uma dívida baixa. Portanto, ao avaliarmos risco da empresa financeiro, como a gente viu na liquidez, não existe risco. Endividamento, também endividamento baixo, não apresentando riscos. E agora vamos ver a rentabilidade, quanto que a Enauta ganha. Começando pela margem líquida, que mede o que ela ganha em relação ao que ela fatura, de toda a receita gerada pela empresa, quanto que sobra líquido e limpo para a empresa. 16,5% em 2019, 13,1% em 2020, 80% em 2021, mas como falei para vocês há pouco, é um resultado não recorrente. E agora, até junho, vem trabalhando com uma margem líquida de 13,5% de tudo que ela vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, imposto, sobra 13,5%. Já a rentabilidade do ativo, entendemos que tudo que se coloca na empresa, em termos de ativos, é para gerar resultado. Então, queremos saber qual o resultado que vem gerando. 4,1% em 2019, 2,8% em 2020 e 21,6% em 2021. Então, ao colocar itens dentro do ativo da empresa, a empresa ganhou 21,60% em 2021. A rentabilidade do PL mede o ganho do acionista, quem tinha as ações dentro da empresa, quanto que ganhou nesses respectivos anos. 6,4% em 2019, 4,5% em 2020 e 34,7% em 2021. Então, ao ter as ações da Enauta, os acionistas tiveram ganho de 34,7%. Mais uma vez, destaco que 2021, ano de um resultado não recorrente. Aproveito e trago para vocês também nesse quadro aqui os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Enauta? R$ 14,76, com base no seu patrimônio. Porém, para você comprar uma ação da Enauta, você vai pagar R$ 17,10. Então, o valor que ela está sendo comercializado é superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,16. Isso quer dizer, as ações da Enauta são vendidas com ágio de 16%. Lucro por ação tomando com base os últimos 12 meses, a Enauta gerou um lucro por ação de R$ 3,79, o que dá uma rentabilidade de 22,16%
para os seus acionistas que já tinham as ações dentro da empresa. Dividendos por ação, tomando como base agora o ano de 2022, a Enauta já distribuiu R$ 1,70 a título de dividendos e a sua relação P/L fechou em 4,51. P/L quer dizer o quê? Qual é o tempo de retorno que o acionista terá através dos lucros gerados pela companhia para ter de volta o seu investimento. Então terá em torno de 4 anos e meio para retornar o seu investimento através dos lucros gerados. E finalizo ali também com o Free Float. Qual o Free Float que vem trabalhando aí na alta? 29%, praticamente 28,97%. Então o que é esse Free Float? É quanto das ações da Enauta que estão girando no mercado, né? Que não estão na mão dos seus controladores. Então é o Free Float da empresa beirando aí 29%. E fecho aqui também com esse gráfico mostrando aqui como que vem se comportando o valor das ações da Enauta nos últimos 5 anos, aqui pegando desde 2017, quando a ação era comercializada na faixa de R$ 8,00, lá em 2017. Aí começa ali, durante 2017, avança 2018, a ação chegando a bater R$ 17,00. Quando ela estava lá no seu melhor valor, ela despenca, cai ali, começa 2019 novamente na faixa de R$ 9,00. Aí ela sobe, você pode ver ali que é praticamente uma montanha russa, ela sobe novamente, ela cai ali praticamente na faixa de R$ 10,00. Aí quando chega 2020, ela já está sendo cotada na faixa de R$ 18,00. Aí nós temos aquela queda bem ali em 2020, que se chama pandemia, né? Na pandemia, diversas ações tiveram seu valor indo lá para baixo, em função da incerteza do que iria acontecer na economia, as ações de Enauta chegaram a bater, olha só, R$ 7,80. E desde então, a ação ela vem ali num processo de elevação. Claro que algumas flutuações para cima e para baixo, chegando agora em 2021, batendo novamente nos R$ 18,00, daí na sequência ela cai e engata uma nova sequência de alta ali, atingindo ali seu ponto maior na faixa de R$ 23,00, agora em junho de 2022. E desde então, daí as ações elas deram ali uma caída e hoje elas estão trafegando ali na faixa em torno de R$ 16, R$ 17,00 aproximadamente, que é o valor de uma ação da Enauta com base agora no último dia 5 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que a ação teve o seu valor mais alto, quando que a ação teve o seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Enauta Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Enauta Participações S.A. E mais uma vez aqui agradeço imensamente ao Alexandre Gonçalves e também ao Vinícius Gilger, que participaram aqui conosco, que participam junto conosco aqui do canal Silas Negra, para quem eu deixo aqui meu grande abraço e a todos aqueles que estão junto conosco aqui, nos incentivando, mandando mensagem. Inclusive, você pode contribuir com informações, complementando informações. Entra ali nas mensagens, manda ali as suas informações, até porque, como a gente sempre fala, o canal Silas Negra é um canal de construção de conhecimento. Então, aqui a gente faz todo o processo de pesquisa, reparte essas informações e, naturalmente, que vocês podem contribuir colocando mais informações dentro dos comentários. Para quê? Para justamente podermos orientar e podemos passar informações para quem investe em ações ou para quem pretende investir em ações, saber no que irá investir, né? Então, na hora de escolher uma empresa na qual será feito o investimento, saber que empresa é essa, de onde ela vem, para onde ela vai, o que é essa empresa e como que está a sua situação. Então, todo esse processo de construção de conhecimento é justamente para que a gente possa formar uma base mais segura na hora de tomar as decisões em termos de investimentos. E porque investimento é algo de longo prazo, então nós temos que saber onde que nós estamos colocando o nosso dinheiro para ir construindo esse patrimônio gradativamente para chegar lá na frente, podermos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.